Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Sueli Rodrigues. Estamos aqui começando um assunto novo com vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que vocês já sabem e algumas coisas novas que nós vamos aprender juntos. Então, nosso objetivo da aula de hoje vai ser relembrar alguns conceitos de linguagem algébrica, como os produtos notáveis e algumas operações simples entre monômios, tá? Para começar essa aula, eu tenho uma curiosidade para você. Então, vamos bem aqui na tela. Você sabia que a palavra álgebra é derivada da palavra árabe al-Jabar? E isso vem desde o tratado escrito no ano 830 pelo medieval matemático persa Mohammed al-Khwarizmi, cujo título em árabe, eu nem vou arriscar ler o título em árabe ali, mas é traduzido como o resumido livro sobre cálculo, de conclusão e balanceamento. Então, pense que a álgebra é algo tão antiga que data do ano 830, então muito tempo atrás. Mas, você sabe o que é álgebra? Já ouviu falar nessa palavra? E para que serve a álgebra? Bom, a matemática basicamente é dividida em duas partes. Uma parte é a aritmética, a outra parte é a álgebra, tá? A aritmética trata da parte numérica e a álgebra é aquela parte da matemática que envolve letra, tá? Então, a aritmética são números, a álgebra são letras, legal? Então, nós vamos tratar um pouquinho agora sobre a álgebra, vamos falar um pouquinho sobre essas expressões algébricas. Para começar, eu tenho aqui um exercício bem legal para você, para a gente trabalhar um pouquinho mais essa parte da álgebra aqui. Diz o seguinte: Carlos pretende alugar um carro para trabalhar como motorista de aplicativo. O aluguel do carro custa R$ 300 por semana. O valor da corrida varia de acordo com uma série de fatores. Distância a ser percorrida, duração da viagem, mas são os fatores mais importantes. Também há outros, tá? Mas vamos colocar só esses dois. Há também uma taxa mínima que você paga, independente da duração e a distância da viagem. Então vamos aos valores. A taxa mínima é R$ 2. Cada minuto percorrido vale 26 centavos. Cada quilômetro percorrido vale R$ 1,40. E também tem o custo do combustível, que o carro que o rapaz quer alugar faz em torno de 10 km por litro de gasolina. Vamos montar então, quero que você monte aí na sua casa uma expressão capaz de calcular o lucro de cada corrida, supondo que o litro da gasolina seja de R$ 4. Legal? Então eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem e já volto.
Muito bem, estamos de volta. Vamos dar uma olhada então como que a gente pode resolver esse exercício? Então, primeiramente, vamos fazer o levantamento de todos os dados que o problema oferece, tá? Primeiramente, a taxa fixa de R$ 2 por passageiro, que nós temos. Durante a corrida é 26 centavos por minuto e R$ 1,40 por quilômetro. E o custo que ele vai ter durante, além dos R$ 300 de aluguel por semana, ele vai ter o quê? Os 10 quilômetros a cada litro de gasolina, tá? Então fica difícil saber, porque a gente não sabe quantos litros dura uma corrida, a gente sabe quantos quilômetros dura uma corrida. Então aqui apareceu uma dúvida, né? Se é 10 quilômetros por litro, cada quilômetro vai ser quantos litros? Então nós vamos fazer aqui uma regra de 3 simples para descobrir quanto que ele vai gastar para cada litro, para cada quilômetro percorrido, tá? Qual é o consumo do carro a cada quilômetro? Então a gente vai usar uma regra de 3 aqui, ó. Em 10 quilômetros gasta-se 1 litro de gasolina, em 1 quilômetro gasta-se X litros de gasolina. Então montamos aqui uma regra de 3 simples. Agora fazemos aquela famosa multiplicação em cruz. 10 quilômetros vezes X, aqui ficou 10X. 1 quilômetro vezes 1 litro é 1 vezes 1, que fica 1. Isolamos o X. Tem o seguinte, em 1 quilômetro nós temos 0,1 litros de gasolina, ou seja, 100 ml para cada quilômetro, aproximadamente, tá? Então, vamos supor que a cada 1 quilômetro, 100 ml ou 0,1 litro de gasolina. Aí nós já temos agora dados melhores para resolver esse problema. Então, vamos fazer agora de novo o levantamento. R$ 2 por passageiro, a taxa fixa, 26 centavos por minuto, 1,40 por quilômetro e 0,1 litro de gasolina por quilômetro, certo? E ainda, como o litro da gasolina custa R$ 4,00, então é 0,1 vezes 4, ou seja, 40 centavos de custo de gasolina para cada quilômetro percorrido. Então, cada quilômetro vai custar 40 centavos. Então, a gente pode montar uma expressão agora algébrica para definir qual vai ser o lucro que essa pessoa vai ter durante esse trabalho. Então, vamos chamar essa expressão de o lucro de L, tá? Você pode usar a letra que quiser. Aqui a gente vai usar o L, porque é L de lucro. O fixo em cada corrida, que são R$ 2,00. Lucro que ele ganha a cada minuto percorrido, 26 centavos. Lucro por quilômetro, ou seja, 1,40 por quilômetro, e aqui eu tenho custo por quilômetro, 40 centavos por quilômetro. Aqui eu não coloquei o valor fixo da corrida por semana, porque a gente não sabe quanto que ele vai arrecadar, tá? Mas é um estudo que dá para você fazer aí também. Muito bem, então nós vamos fazer o que agora? Como a gente não sabe quantos quilômetros e quanto tempo vai ser cada corrida que ele vai trabalhar, então nós vamos usar as letras para representar essas variáveis, esses valores que nós não conhecemos, que é o tempo e a distância. Então aqui, o T vai ser o tempo que dura cada corrida e ele ganha 26 centavos por minuto. O X é a distância de cada corrida e ele ganha 1,40 por cada quilômetro e ele perde 40 centavos por cada quilômetro, que é o que ele gasta com gasolina, certo? Agora nós vamos fazer o quê? E essa expressão que apareceu aqui, 2 mais 0,26t mais 1,40x menos 0,40x, ela é um polinômio, uma expressão que tem vários termos, ok? Cada um desses termos aqui é chamado de monômio. Então aqui nós temos um monômio, outro monômio, outro monômio e outro monômio. O que é um monômio? Um monômio é uma expressão algébrica que tem uma parte numérica, que nós chamamos de coeficiente, e uma parte literal, que seriam as variáveis, os valores aqui que vão mudar dependendo de qual problema a gente estiver resolvendo. Nós podemos o quê? Subtrair monômios semelhantes. Esse monômio e esse são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque a parte literal dos dois é a mesma. A parte literal aqui é x, a parte literal aqui é x. Como tem a mesma parte literal, temos monômios semelhantes, podemos subtrair. 1,40 menos 0,40 vai ficar 1. Então, o lucro dele é dado pela expressão 2 mais 0,26t mais 1,0x. Ou 2 mais 0,26t mais x. Aqui ficou mais simplificada. Qual é a parte literal e a coeficiente numérico de cada um? Esse daqui a parte literal não tem, tá? Porque ele é um número que não tem letra acompanhado.
Aqui o coeficiente numérico é 0,26 e a parte literal é t. Aqui o coeficiente numérico é 1 e a parte literal é x, certo? Então, aqui nós temos um monômio, um polinômio, cada um desses termos aqui é um monômio. Muito bem, agora temos um quiz para vocês praticarem aí o que é coeficiente, o que é parte literal em cada uma dessas expressões. Então, na primeira nós temos 2x² menos 7xy mais 2. Aqui nós temos 7x² yz mais x sobre 2 menos raiz de 5 mn. Então, coeficiente numérico separado da parte literal, só para você identificar quem é quem, legal? Já voltamos. Tranquilo, né? Só para identificar o que é parte literal e o que é coeficiente numérico, então ficou bem tranquilo. Vamos começar pelo primeiro aqui, ó. Os coeficientes numéricos são o 2, o 7 e o 2. Ou, aliás, o menos 7, quando é negativo, o sinal acompanha, não pode esquecer, tá? O 2, o menos 7 e o 2. A parte literal são as letras, tá? As variáveis que significam alguma coisa. Então, temos aqui a primeira parte literal é x², a segunda parte é xy e aqui não tem parte literal, tá? Não tem parte literal nenhuma. Aqui até que está colocado como 0, mas não seria correto, tá? É melhor colocar aqui como não tem, porque se fosse 0, multiplicaria por 0 e estaria errado, tá? Então, não pode. Aqui a parte literal não é 0. Aqui não tem parte literal. Muito bem. A próxima. 7x² yz menos x sobre 2 menos raiz de 5. Aqui ficou fácil, né? O coeficiente é 7. Aqui, mas o coeficiente está embaixo, professora. Não, o coeficiente não está embaixo. Quando você divide por 2, é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, aqui x sobre 2 é meio x. Logo, aqui o coeficiente numérico é meio, ok? E aqui, pode ser raiz? Pode. Raiz também é um número irracional, mas é um número, tá? Então, aqui o coeficiente numérico é menos raiz de 5. A parte literal daqui é x² yz, tá aqui. A parte literal aqui é x, lembra que x sobre 2 é a mesma coisa que meio x, então a parte literal aqui é x, e aqui a parte literal é m vezes n. Esse polinômio aqui, ele é um trinômio. O que é um trinômio? É um polinômio que tem 3 termos, tá? Então aqui o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo. Ele é um trinômio, ok? Muito bem, ficou fácil. Então vamos relembrar algumas coisinhas lá que vocês já viram agora, que são os produtos notáveis, tá? O que são os produtos notáveis? Os produtos notáveis, como o próprio nome já diz, são produtos que têm uma certa notoriedade. O que é um produto? Produto é uma multiplicação. É uma coisa vezes a outra.
Por que são notáveis? Porque a gente consegue fazer algumas adaptações desse produto de forma que eu consiga resolvê-los mais facilmente, tá? Eu não preciso fazer a conta A mais B ao quadrado como sendo A mais B vezes A mais B, propriedade distributiva, vai para lá e vem para cá, não. Nos produtos notáveis eu já tenho isso calculado previamente e eu posso utilizar esse cálculo para poder resolver algumas expressões, alguns binômios que tenham que ter produto entre eles. Então, o primeiro produto notável aqui é o quadrado da soma, tá? O que é um quadrado da soma? Nós temos uma soma que está elevada ao quadrado. Então, uma soma ao quadrado. O que é uma expressão elevada ao quadrado? É ela vezes ela mesma, certo? Primeira parte vezes ela a primeira vez, vezes ela de novo a segunda vez. Porém, se ela está ao quadrado, eu não preciso fazer essa distribuição. Eu posso simplesmente utilizar a regra. A regra diz o quê? Que eu vou pegar o primeiro número aqui do binômio, primeira expressão do binômio, elevar ao quadrado, somar o dobro do produto entre as duas, ou seja, 2 vezes a primeira vezes a segunda, mais a segunda expressão ao quadrado. E o mesmo vale para a diferença, o mesmo vale para o cubo da soma e o mesmo vale para o cubo da diferença. Esse terceiro aqui, ele é o quê? Ele é o quadrado da soma pela diferença. A mais B vezes A menos B. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar o primeiro termo aqui, que é o A, elevar ao quadrado, e subtrair o segundo termo, que é o B, também elevado ao quadrado. Então, aqui é uma regrinha para facilitar a resolução, o desmembramento de expressões desse tipo. Ok? Então, nós temos aqui 5 regras, mas os produtos notáveis podem ter mais elementos do que somente esses aqui, tá? Aqui, esses aqui são os principais. Então, para vocês praticarem agora um pouquinho, relembrar, porque esse assunto vocês já viram, nós temos aqui algumas expressões para calcular o produto notável. O primeiro aqui, x mais 2 ao quadrado, você vai usar essa primeira regra. O segundo, 3y menos 4 ao quadrado, você vai usar a segunda regra. O terceiro, x menos 1 ao cubo, você vai usar essa terceira regra, ok? Então, vou deixar aí para vocês fazerem e já volto.
Muito bem, estamos de volta. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que faz, como que eu desmonto o produto notável aqui nesse caso. Então, olha só, eu tenho x mais 2 ao quadrado. Eu vou comparar com aquela expressão que eu coloquei ali para vocês. A mais b ao quadrado, veja que elas são muito parecidas. O primeiro termo aqui é o x e o segundo termo é o 2. Aqui o primeiro termo é o A, o segundo termo é o B. Então, eu vou fazer a mesma coisa que está descrita aqui. Vai ficar o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 2, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, ok? X ao quadrado é x ao quadrado mesmo, vou deixar aqui, vai ficar meio pequeno, mas tudo bem. 2 vezes x vezes 2 vai ficar 4x e 2 ao quadrado vai ficar 4. Então, x mais 2 ao quadrado é x ao quadrado mais 4x mais 4, certo? Agora vamos fazer o outro, que é negativo, a menos b, ou 3y menos 4 ao quadrado. Como que vai ficar? O primeiro ao quadrado, 3y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3y vezes 4. Mais o segundo ao quadrado, 4 ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. Então, vai ficar assim, 3y ao quadrado vai ficar 9y ao quadrado. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então, fica menos 24y mais 4 elevado ao quadrado, que é 16. Então, o produto notável aqui ficou 9y ao quadrado menos 24y mais 16. Vamos dar uma olhada aqui no outro como é que fica. Vamos ver aqui. O primeiro está aqui, x ao quadrado mais 4x mais 4. O segundo também. E o terceiro, então, vai ficar o quê? O primeiro ao cubo, x ao cubo. Menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. 3 vezes x ao quadrado vezes 1. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. 3 vezes x vezes 1 ao quadrado. Menos 1 elevado ao cubo. Então, ficou x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 3x, menos 1. Se vocês repararem, vão ver que tem uma escadinha aqui no valor do grau do polinômio, ó. Ao cubo, ao quadrado, elevado a 1, e o próximo seria elevado a 0, tá? Isso acontece frequentemente com os produtos notáveis, ok? Muito bem, então tem aqui todas as respostas para vocês, e é isso. Nessa aula de hoje, você relembrou alguns conceitos de expressões algébricas e produtos notáveis. Espero que tenha entendido, espero que tenha aproveitado. Um abraço, até a próxima e sejam extraordinários!